Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Aleluia. Estamos juntos mais uma vez, para desfrutar da maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bom dia a todos, você que está ao vivo aí conosco, vai nos acompanhar agora. Você também que nos acompanha em outro horário, louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a palavra possa produzir uma grande mudança no seu coração e na sua mente, para que você possa estar preparado, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, segunda-feira, Deus nos permitiu mais esta oportunidade da palavra, do estudo, e aqui estamos nós, na fé e na certeza do favor e do cuidado do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos estudando Gálatas capítulo 3, e cada dia que eu leio Gálatas, eu me impressiono e às vezes fico assim pensando, por que eu não vi isso aqui antes? Sabe? Por que eu não percebi isso aqui antes? Ou se percebi, porque não tive a plenitude da revelação, né? Mas eu sei que para todo propósito há um tempo, né? E esse é o tempo de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, e vamos aproveitar bem ela. Amém? Então eu queria encorajar você que está nos assistindo, está nos acompanhando, faça um favor, seja um instrumento de Deus para reproduzir esta live tão importante, né? Clicando aí na sua tela, no sininho, ou sei lá, se inscrevendo, ou mandando aí esse aviãozinho para outras pessoas. Enfim, compartilhe esses vídeos para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós estamos estudando a prova da justificação pela fé. Quais são as provas que Paulo traz em Gálatas, no livro de Gálatas, né, da justificação pela fé. Nós já vimos a prova da justificação pelas experiências de salvação, do Espírito Santo, dos milagres vividos pelo povo. Nós já vimos também a prova das Escrituras, né? Estudamos aqui do verso 6 ao verso 14, Paulo vai provar pela Escritura a justificação pela fé. E do verso 15 ao verso 18, Paulo agora traz um terceiro argumento da justificação pela fé, agora a prova da promessa de Deus, a prova de que Deus promete e cumpre. Então, nós somos justificados pela fé, né? E aí Paulo então está trazendo as provas, a prova das experiências, a prova das Escrituras, e agora a prova da promessa de Deus. Então, a partir do verso 15, Paulo apresenta a terceira prova da justificação unicamente pela fé. E Paulo vai argumentar, então, usando a promessa de Deus feita a Abraão. Na verdade, o objetivo aqui é mostrar que a aliança de Deus com Abraão não foi revogada pela lei de Moisés. Na verdade, a aliança da lei passou, mas nós ainda continuamos debaixo da aliança de Abraão, isto é, todos aqueles que vivem por fé, todos nós, os que cremos que somos filhos de Abraão, participamos das promessas feitas a ele. Aleluia! Isso significa dizer que a nova aliança é a continuação da aliança de Deus com Abraão. Isso aqui é algo muito poderoso, né? Então, para compreendermos
Gálatas 3, do 15 ao 18, nós vamos ter que observar alguns detalhes. Mas então, vamos ler então Gálatas 15, Gálatas 3, 15 ao 18. Diz assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar algo. Ratificar é confirmar, amém? Dizer de fato é verdade, né? Reafirmar, né? Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se te falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. O que nós temos aqui, meu irmão? Para a gente compreender melhor esses versos, do 15 ao 18, existem 3 palavras importantes aqui: promessa, aliança e testamento. Olha, eu não vi testamento aí, mas vamos entender. Então, promessa, aliança e testamento. A palavra testamento ela não é mencionada diretamente no texto, mas a palavra herança, não sei se você observou, a palavra herança, ela aparece em realce no texto, né, no verso 18, pois se a herança depende da lei. A herança aparece em realce no texto. Então, nós precisamos reconhecer que aonde há herança, é porque primeiro houve um testamento. Né? A primeira palavra importante aqui no texto é promessa. E Deus, quando faz promessa, Ele cumpre. Amém, gente? Então, no caso de Abraão, a promessa foi feita lá no capítulo 12 de Gênesis. Você já deve ter lido. Ali o Senhor lhe disse que a sua descendência toda, né, seria abençoada. Mas Deus, sabendo da nossa fraqueza e que poderíamos viéssemos a duvidar do cumprimento da promessa, então, para que Abraão pudesse ter segurança de que a promessa de fato cumpriria, Deus transformou a promessa numa aliança. Olha que coisa interessante. Então, Deus faz uma promessa e depois Ele faz uma aliança, porque Ele sabe da fragilidade do homem, Ele sabe da tendência do homem, da dúvida. Então, Deus transforma a promessa que Ele tinha feito a Abraão, gente, coisa linda, Ele transforma isso em uma aliança. Quando? Lá no capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor apareceu a Abraão e este lhe ofereceu um sacrifício. Então, eles partiam o sacrifício ao meio, era colocado um sacrifício parte do sacrifício de um lado, parte do sacrifício do outro, e ali aqueles que iam ratificar aquela promessa, eles então passavam ao meio daqueles 2 animais, ou daquelas 2 partes dos animais, e isso significava, né, um compromisso. Aquilo agora que era uma promessa, passava a ser um documento legal, passava a ser a promessa passava a ser uma aliança, né? Aliança de Deus com Abraão e aliança de Abraão com Deus. Então, Abraão passa ao meio do sacrifício, Deus também passa ao meio do sacrifício. E aquilo que era agora uma promessa passa a ser uma aliança, né? Esse era o momento nos tempos antigos no qual as 2 partes ratificavam uma aliança. E significa que a promessa, a partir de então, era um documento legal. Abraão poderia ter segurança de que a promessa se cumpriria. Aleluia. Então Deus, Ele não precisa fazer uma aliança conosco, pois sendo Ele absolutamente fiel à sua palavra, e
e por si comprovável, infalível, né, ele agora já fez uma aliança com Abraão, e uma aliança que não pode ser revogada. Isto é, todos aqueles, Abraão, que pela fé, ou que na mesma fé, creem, estão debaixo da bênção, do favor. Né? O que Paulo está fazendo aqui em Gálatas 3? Paulo está desconstruindo a ideia que os judaizantes tentavam trazer à igreja daquele momento, dizendo para eles que eles tinham que cumprir a lei de Moisés, ou algumas coisas da lei de Moisés, para que fossem aceitos, para que fossem aceitos na presença de Deus. O que eles estavam tentando fazer? Anular a aliança que Deus já tinha feito com Abraão por meio da fé. Então, Gálatas, no capítulo 3, Paulo mostra que a aliança de Deus com Abraão incluía os principais itens do Evangelho do Novo Testamento. O Novo Testamento é uma nova aliança ratificada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, houve a promessa e houve a ratificação, né? A morte de Jesus, ela ratifica essa nova aliança. E ela diz para nós, agora não é só mais uma promessa, agora é a aliança de Deus com os homens. Aleluia! Né? O Senhor Jesus é o herdeiro a quem foi feita a promessa de que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Assim, a nova aliança é a continuação da aliança com Abraão. O evangelho que pregamos hoje não é apenas uma promessa, mas uma aliança. Está comigo aí, gente? Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui é poderosíssimo. É poderosíssimo. Aleluia! As palavras aliança e testamento eram tidas como sinônimos no mundo antigo, mas nós entendemos que elas possuem uma diferença. A aliança se refere às coisas que foram prometidas, mas que ainda não foram cumpridas. Já o testamento é um acordo no qual os itens prometidos já foram cumpridos. Então, quando todos os itens da promessa são cumpridos, então a aliança se torna um testamento. Olha que coisa poderosa. Então, quando todos os itens da promessa da aliança foram cumpridos, esse documento se transforma num testamento. Olha que coisa interessante. Então, aquilo que hoje, gente, olha que lindo. Aquilo que Deus prometeu para Abraão se cumpriu em Abraão e se cumpriu também em Jesus. Agora nós temos um testamento, o que já não pode ser mudado. O que está escrito para o nosso conhecimento. E o juiz agora tem que apenas cumprir o que está escrito. Vamos visualizar Deus como juiz e nós, os herdeiros pela fé, e aqui nós temos o Novo Testamento, o Testamento. E o que Deus pode fazer agora? Nada diferente do que cumprir o que está no Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento. Uma aliança, ela podia ter termos condicionais. A aliança poderia ser mexida de alguma forma. Um testamento não pode ser mexido. O que está atestado, tem que ser apenas cumprido. O juiz simplesmente cumpre o que está no testamento. Pode ser uma coisa absurda, mas se aquele testamento foi feito, foi de alguma forma como é que fala, gente? Foi colocado lá no cartório, foi reconhecido firma, foi comprovado ali, né? Acabou. O juiz apenas pode pegar aqui, olha, a minha herança eu estou dando para o meu irmão mais velho, minha herança estou dando para o meu irmão mais novo, minha herança estou dando para um mendigo que mora na rua, tal, o nome dele é tal, CPF, tal. E deixou a família sem nada. O juiz simplesmente vai cumprir o testamento.
testamento não pode ser mudado. Um testamento não pode ser mais alterado depois que o testador morre. Depois da morte, o testamento tornou-se um documento de posse da herança. Cristo morreu e agora as cláusulas do Novo Testamento já não podem ser mudadas. Recebe isso no teu espírito. Você e eu, nós fomos feitos herdeiros de Deus. Aleluia! Pela fé, aqueles que tiverem a mesma fé de Abraão. Na época de Abraão, o evangelho era uma promessa que depois se tornou uma aliança, mas hoje a nova aliança tornou-se um testamento, porque todas as coisas prometidas foram cumpridas em Cristo. Se você está entendendo, diga aleluia. O que nós estamos aprendendo aqui, gente? Que a lei não anula a promessa. O que Paulo está mostrando aqui é isso. A lei não anula a promessa. A única exigência, né, para a promessa era a fé. Deus não fez nenhuma exigência a Abraão, a não ser que ele cresce, né? E uma vez que a promessa tinha sido, então, ratificada com aliança, então ela não poderia jamais ser cancelada. A lei, ela veio 430 anos depois de Abraão. Mas ela não podia anular ou revogar a aliança que Deus tinha feito com ele. O raciocínio é simples. Se Deus tinha resolvido lidar com Abraão somente por meio da fé na promessa, então por que ele iria mudar, determinando que o homem deveria obedecer à lei a fim de agradá-lo? Deus determinou, antes da lei, 430 anos antes da lei, que o relacionamento dele com o homem seria por meio da fé, né? Por meio da fé, e não por meio da lei. O que Paulo quer mostrar nos versos que nós estamos estudando é que a lei não foi dada como um meio de receber a bênção, mas foi dada com o propósito de expor o pecado do homem. Eu tenho uma ministração aí no canal do YouTube da igreja, que eu falei isso assim de forma muito clara. Né? Por que a lei veio? Inclusive disse que a lei é boa. As pessoas ficaram meio assustadas, mas a lei foi boa. A lei, ainda citei ainda, a lei é igual condenação, mas é igual oportunidade. Então a lei igual condenação, igual oportunidade. Que oportunidade? Oportunidade da exposição do pecado, da fragilidade e da incapacidade do homem do cumprimento da lei. Então, quando o homem se coloca diante da lei e ele se vê condenado, e ele se vê também incapaz do cumprimento de todas as regras, esse homem só tem uma opção: a fé. Descansar na obra consumada de Jesus na cruz. Então, até o dia que Deus concedeu a lei, ele lidou com Abraão e seus descendentes unicamente mediante a fé, pela graça. Alguém vai dizer assim, me prova isso, vamos lá. Enquanto a lei não chegou, vamos pensar na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Primeira coisa, Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito por regra ou pela fé? O que vocês acham? Olha, o que Deus disse para eles? Que eles tinham que fazer o quê? Matar um cordeiro e espargir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Quem creu no sangue do cordeiro e na palavra profética, teve as suas casas livres. E a partir dali, eles saíram, foram libertos da escravidão do Egito. Olha para você ver. Então, como Deus lidava com o povo de Israel antes da lei? Somente pela graça. Mas por que ele deu a lei? Para revelar o coração daquele povo. Então, se a gente for caminhar, o povo, na caminhada no deserto, embora o povo tivesse visto todos os sinais, prodígios e maravilhas,
Esse povo falhava em honrar o Senhor o tempo todo. Continuavam reclamando, continuavam murmurando, continuavam fazendo um monte de coisa. Agora, sabe o que me chama a atenção? Que enquanto esse povo murmurava contra Deus, e todos nós sabemos que isso é pecado, Deus, mesmo assim, respondia ao povo com favor. O povo murmurou no deserto contra Moisés, porque não tinha lugar para sepultar os seus mortos, né? Isso é pecado, murmuração. O que Deus faz? Logo depois, abre o mar vermelho diante deles. Logo depois deles atravessar o mar vermelho, eles chegaram a Mara e uma vez murmuraram contra Deus, Êxodo 15, 23 a 25. O que Deus faz? Responde com favor de novo, não com juízo. Deus transforma as águas amargas de Mara em água doce. Você está percebendo como que Deus lidava com o povo de Israel antes da lei? Simplesmente por graça, pela fé. Eu sempre disse isso. Tem graça no Velho Testamento, mas nós precisamos enxergar. E depois de Mara, eles chegaram a um lugar chamado Sim, né? Onde ficaram irados porque estavam com fome. E de novo murmuraram. O que Deus fez? Deus fez pão cair do céu para eles. Diante do pecado, Deus respondendo com favor. Sabe, isso me chama muita atenção, porque enquanto o comportamento desse povo ainda era ruim, negativo, mas eles estavam debaixo da graça, da promessa abraâmica, Deus sempre respondia aquelas atitudes, aqueles comportamentos terríveis deles, com favor. O povo estava com fome, Deus dava pão. Faltava água, Deus dava água, saía da rocha. Águas eram amargas, Deus transformava a água em doce. Os inimigos estavam atrás, Deus abria o mar diante deles. O sol estava escaldante, Deus põe uma nuvem sobre eles, protegendo, trazendo sombra. Nada de repreensão, apenas graça. Isso é antes da lei. Isso é o retrato da graça presente na aliança de Deus com Abraão. Aleluia! Cada vez que o povo reclamava, Deus vinha com favor. Mas meu Deus, como assim? Isso é graça. Não merecemos. O Senhor, em vez de puni-los, graciosamente fazia brotar água da rocha, fazia pão descer do céu, maná, água se transformar, águas amargas em águas doces. Enfim, Deus fez isso. É incrível, mas antes de chegar ao Sinai, cada vez que o povo de Israel se levantava para murmurar e reclamar, Deus respondia com demonstração de graça, de poder e graça, porque isso aconteceu. Porque nesse tempo Deus tratava o seu povo com base na aliança com Abraão. As bênçãos e provisões de Deus não dependiam da bondade ou do merecimento deles. A aliança com Abraão é a aliança da graça, em que a única exigência de Deus é a fé. E é isso que nós precisamos crer e viver. Por que as coisas mudaram? Mudaram quando eles chegaram no deserto, no Monte Sinai. E Deus vai dizer em Êxodo 19, versos 5 e 6. Se diligente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, qual foi a confusão aqui? A aliança que eles deveriam guardar nesse ponto era somente a aliança feita com Abraão. Só que eles responderam de forma totalmente errada. Êxodo 19, versos 8, o povo vai dizer assim: mas quando o povo ouviu o que Deus havia dito, eles responderam: tudo o que o Senhor falou, faremos. Resposta errada. Resposta errada. Depois dessa resposta do povo, o ambiente mudou completamente. O clima aconchegante foi substituído por uma atmosfera aterradora. Sabe por quê? O que eles estavam dizendo, na verdade, era o seguinte:
tudo que o Senhor falou, nós somos capazes de obedecer. Em outras palavras, eles estavam dizendo, não nos avalie com base em sua bondade, mas nos avalie e julgue com base em nossa obediência. Quando o povo responde isso, naquele momento eles trocam a aliança. Eles saem de debaixo da aliança abraâmica e eles entram debaixo da aliança da lei. Até aquele momento o Senhor estava no meio deles, os abençoando com grandes sinais, prodígios e maravilhas, sem a questão do merecimento. Embora eles murmurassem, todo o tempo Deus estava ali abençoando. Mas no momento em que eles disseram essas palavras, o ambiente mudou completamente. Deus teve que mudar o tom. E por que Deus mudou a sua atitude? Porque o homem, cheio de justiça própria, resolveu firmar uma aliança baseada em sua própria força. Nós faremos tudo o que o Senhor está dizendo. Nós faremos tudo. Não era isso que Deus queria ouvir. Nós faremos tudo. Ah, é? Você está dizendo que você vai fazer tudo e que você pode tudo? Então você vai ser julgado por isso. Ih. Ai, ai, ai. A partir desse ponto, a relação do povo com Deus mudou completamente. Agora, somente seriam abençoados aqueles que guardassem todos os mandamentos. E seriam amaldiçoados os que desobedecessem. Lembre-se disso. Antes do Sinai, eles pecaram, mas ninguém morreu. Depois do Sinai, havia morte como punição. Todas as vezes que pecavam. Meu Deus. É impressionante que antes do Sinai, os fracassos do povo eram apenas uma ocasião. Isso aqui é muito lindo, gente. É impressionante que antes do Sinai, antes de ser dado ali a lei, antes do Sinai, os fracassos do povo eram apenas uma ocasião para a manifestação do poder de Deus. Mas depois do Sinai, a lei exigia a punição do pecador. Por quê? Porque o povo disse, nós vamos fazer tudo. Tudo isso aí que o Senhor está falando, nós vamos fazer. Ah, ok, então vocês vão ser punidos, então, pela sua fala. A Bíblia diz que nós vamos ser punidos pela nossa fala, né? Nós somos julgados pela nossa fala. Antes do Sinai, a bênção do povo não dependia mais da bondade. Depois do Sinai, a bênção do povo não dependia mais da bondade do Senhor, mas da capacidade humana de obedecer e merecer. Infelizmente, tem muitos crentes vivendo esta realidade, esquecendo que estão debaixo da promessa abraâmica. Nós não temos nada a ver com a lei, porque nós somos os da fé. E os da fé estão debaixo da aliança abraâmica. Paulo está dizendo para os Gálatas que eles deveriam continuar debaixo da aliança de Deus com Abraão, porque é nessa posição que nós desfrutamos da promessa pela fé. Aleluia. A jornada dos filhos de Israel até o Sinai foi um retrato da graça de Deus. Você entendeu isso? Toda vez que eles erravam ou que demonstravam alguma fragilidade, aquilo era a oportunidade de Deus ministrar a graça, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, não se esqueça, nós não somos abençoados porque somos fiéis, nós somos abençoados por causa da fidelidade de Deus com Abraão, quando diz que em ti serão benditas todas as nações da terra. Todos aqueles que creem como Abraão serão benditos. Isso é um testamento, uma promessa que se transformou em aliança e que se cumpriu em Cristo, o testador, e que agora é um testamento, Novo Testamento. O que Deus faz agora é simplesmente cumprir esse testamento. Por isso que você, quando vive pela fé, você não é punido pelos seus pecados, por causa do testamento. A aliança da lei leva você a olhar para si mesmo, enquanto a aliança da graça leva você a olhar para o Cristo crucificado,
para a obra consumada de Cristo na cruz. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue, mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. O que isso significa? A velha aliança traz a morte simbolizada pelo sangue, mas a nova aliança traz a vida representada pelo vinho. Em nome de Jesus, beba do vinho da alegria, da graça do Senhor, e não a sua taça de ira e indignação da lei. Desfrute da graça. Aleluia! Que coisa mais linda! Quero terminar hoje aqui dizendo para você, a aliança de Abraão não passou. Deus prometeu uma aliança a Abraão e a sua posteridade. Esta promessa não era somente a terra de Canaã, pois Deus disse que através dos descendentes de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Paulo está mostrando aqui dos versos 15 ao verso 18. Paulo mostra que tanto a promessa quanto a semente a quem foi feita a promessa são espirituais. O alvo de Deus não era simplesmente dar uma terra para os judeus, e sim dar salvação a todos os que crescem em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo que Deus prometeu a Abraão não pode ser alterado, porque a promessa se transformou em aliança, e a aliança se transformou em um testamento que se cumpriu em Cristo, né? Cristo é o testador, e agora Deus tem apenas uma opção: cumprir esse novo testamento. Amém, gente? Louvado seja Deus. O que Deus prometeu a Abraão não pode ser alterado, porque é uma aliança incondicional. Por isso ela continua em vigor ainda hoje. Deus não pode quebrar as suas promessas. Assim todas as famílias da terra serão abençoadas. Gálatas 3:9 diz: assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Amém? Vamos concluir isso aqui hoje? A conclusão final é que todo pecador que confia em Cristo para a salvação recebe completamente, independente de suas obras ou mérito, a vida eterna. Pela fé e unicamente pelo favor imerecido, o pecador pode agora herdar a promessa que Deus fez a Abraão. Promessa que se transformou em aliança e que se transformou em testamento, Novo Testamento. Foi abençoado? Que coisa linda, hein, gente? Aleluia! Que coisa maravilhosa! Então, nós vimos já a prova da justificação pela fé, a prova das experiências espirituais, a prova das Escrituras, e vimos hoje a prova da promessa. E, querendo Deus, a partir do verso 19 ao verso 22, nós vamos ver a prova da fraqueza da lei. Veremos isso quarta-feira, querendo Deus. Te espero, encoraje você a estudar, assistir novamente às lives, promessa, a prova da experiência, a prova das Escrituras, a prova das promessas, para que você vá entendendo o que Deus está usando Paulo aqui para falar comigo e com você. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. É um prazer poder estar aqui compartilhando dessa riqueza de Deus ao seu coração. Até breve, até quarta-feira, querendo Deus. Beijo no coração.